E ela me relata que a vida toda ela sente um medo, é um medo inexplicável. Ela está insegura, não é uma gravidez desejada, ela não estava esperando ficar grávida e ela está muito insegura, com muito medo. E por que que ela sente medo, Cris? Eu pergunto. Porque ela não sabe por onde que vai sair o bebê, por onde que eu vou sair. Ali a gente descobre a causa raiz do medo. Aí que está a mágica da técnica. Oi, esse então é o primeiro vídeo que eu vou trazer para vocês um estudo de caso. Eu vou usar o nome fictício para essa cliente para ficar mais fácil, né, o entendimento e a abordagem. Vou usar o nome Cris e vou compartilhar com vocês um pouco sobre qual foi o motivo, né, o que trouxe ela para esse atendimento, que fez com que ela me procurasse a terapia. No primeiro vídeo eu explico um pouco sobre a regressão emocional, que é a técnica que eu utilizo. Então, se você não viu ainda, volta lá para assistir. A Cris, ela tem um pouco mais de 50 anos. E ela me relata que a vida toda ela sente um medo. É um medo inexplicável. Um medo de começar as coisas e não terminar. Um medo do novo, assusta, traz insegurança. Ela relata que várias vezes na vida, que por várias situações, esse medo travou, bloqueou, ela não conseguiu, ela não deu sequência em vários projetos que ela começou e não conseguiu concluir. Então esse medo era um medo real, era um medo que atrapalhava a vida dela. E ela quis entender como que funcionava, né, essa regressão emocional. Ela decidiu dar um passo adiante e olhar para esse medo. A regressão emocional, eu falo para os meus clientes que é um processo que para a pessoa decidir fazer, ela precisa estar aberta, porque ela vai acessar emoções, sentimentos, situações que são desconfortáveis. Obviamente não trazem conforto. Um medo desse, um pavor, durante o processo eu percebo, né, a gente sente, né, a energia ali é muito, muito forte, porque tanto o meu campo como o campo dela estão abertos, o campo, eu falo campo, a energia, né, o campo energético aberto, então eu acabo sentindo muito do que o cliente está sentindo. Então é um medo muito desconfortável. Quando o cliente me procura, eu não tenho como falar para ele o teu medo, a tua frustração, a tua ansiedade, as tuas crises de estresse são por esse motivo. É bem provável que seja por isso, não tem como. Por quê? Porque cada situação que eu atendo, cada evento que eu acesso junto com o cliente, é um evento muito singular, é um evento muito dele, a forma como ele interpretou a situação. Então não segue um padrão. Se você me perguntar, Kiliane, qual a principal causa da minha vida financeira não andar, não fluir? Eu não tenho como te responder. Porque a ideia que você pode ter tido sobre dinheiro, sobre trabalho, tudo que envolve esse ganhar o dinheiro, esse chegar o dinheiro até você, pode ter sido N situações. Então, para eu conseguir entender, para que o cliente realmente consiga entender e acessar a crença que ele tem relacionado a essa situação, por exemplo, o dinheiro, é necessário fazer um processo para conseguir acessar essas informações que estão no subconsciente. A nossa mente rasa, a nossa mente consciente, vai trazer respostas curtas, vagas, sem muita informação. A verdadeira informação está lá no subconsciente. E lá, sim, está registrado todas as informações. Desde o momento em que você entrou na barriga da tua mãe, aquela conexão que houve entre a tua mãe e o teu pai, naquele momento você já criou muitas crenças, que são as crenças que vão ditar a tua vida. Então, muitas vezes, quando a pessoa me procura, a gente acessa alguns eventos, seja de infância, adolescência, mas a base normalmente está lá na barriga, que é onde foi criada, que é onde a criança teve contato com o primeiro sentimento, com a primeira emoção, que trouxe dor ou alegria. Então é lá que a gente desfaz a primeira crença e daí vai vindo, né, pegando todos os eventos subsequentes, que é onde ela foi reforçando essa ideia. Pois bem, essa cliente tinha essa dificuldade, essa questão com o medo, essa questão com o novo, essa questão de começar algo e não terminar. Quando a gente faz o processo, quando foi feito então o processo, que eu volto com ela lá para a barriga, para o momento, né, que a gente dá o comando
para o subconsciente dela trazer o momento em que ela teve contato. Contato por quê? Porque é um sentimento ainda desconhecido. Não é um sentimento que ela já teve contato nessa experiência. Então ela volta lá para a barriga e acessa esse sentimento, que normalmente está atrelado à mãe, ou a mãe, que é de quem ela sente todos os sentimentos, percebe todas as ideias que a mãe tem sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre o que é saudável, o que não é, sobre sexo, todas as ideias que a mãe tem sobre a vida, aquele ser já começa a acessar quando entra na barriga, quando começa a ter essa interação energética com a mãe. Quando eu dei o comando para o subconsciente levar ela para a primeira vez que ela teve acesso a essa emoção, ela volta aos 6 meses na barriga. Nesse momento, ela até está se sentindo confortável na barriga. A barriga não aperta, a barriga não espreme. Ela não está se sentindo desconfortável na barriga. Porém, quando a gente começa a mergulhar um pouco mais fundo e entender o que a mamãe está sentindo naquele momento, é ali que ela começa a acessar o sentimento da mãe. E nesse caso, ela fala: a mãe está agitada, a mãe está nervosa, ela está impaciente. É como se alguma coisa a incomodasse. Aí a gente começa a entender como que a criança se sente, como que o bebê está se sentindo naquela situação. A Cris relata que está desconfortável, não tá legal ficar naquela situação. Por quê? Porque daí o subconsciente dela começa a trazer a informação com mais clareza, com mais detalhes. Ela fala que o pai chegou em casa, chegou do serviço. Então o pai chegou em casa do trabalho e o pai ele ganhava por dia trabalhado. E chegando em casa, a mãe já pergunta: "Você recebeu hoje?" E a mãe fala que não tem comida em casa e que eles precisavam daquele dinheiro para ter o que comer. Como ele não tinha trazido dinheiro, eles resolvem ir para a casa da mãe dela. E lá, sempre que eles chegam, tem comida. Ou seja, para a mãe dela, não é uma situação nova. Ela já passa, já é recorrente, acontece isso com uma certa frequência. Mas, para a Cris, para minha cliente, é uma situação nova. É o medo de: opa, o meu pai não proveu como ele deveria ter provido. Tá faltando comida. Aí eu pergunto: e a tua mãe, ela trabalha, não trabalha? Não, ela não pode trabalhar. É essa ideia que a criança de 6 meses na barriga demonstra. Ela não pode trabalhar porque ela está grávida. Ou seja, qual é a crença que a criança está criando ali já? Onde eu chego, eu impeço as pessoas de fazer algo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o máximo. Eu preciso entregar tudo de mim para que eu não sinta que eu travo as pessoas, que eu bloqueio as pessoas aonde eu chego. Eu tenho que compensar, eu tenho que equilibrar a balança de alguma forma. Ou seja, o que acontece na vida dela hoje? Aonde ela chega? Ela tem esse ímpeto, essa vontade de ajudar, essa vontade de dar um conselho, essa vontade de fazer algo pela pessoa. Muitas vezes ela comenta que ela tirou do que ela não tinha para dar para o próximo. Por quê? Porque esse medo que ela já sentiu, esse sentimento que ela já conheceu lá na barriga, que quando ela chega, ela trava as pessoas, ela bloqueia, ela não deixa crescer, por conta dela, que não tem comida na casa, ela tenta de alguma forma compensar na vida adulta, porque o receio dela é: eu vou chegar nos lugares, eu vou entrar na vida das pessoas e eu vou trazer dor e sofrimento, assim como eu entrei na barriga da minha mãe e trouxe dor e sofrimento. Não faz sentido. Se você me perguntar, Kiliane, ela quer ajudar Deus e o mundo, ela quer carregar todo mundo no colo, ela tem essa vontade gigante de querer participar da vida do outro, seja dando palpite, conselho, ajudando financeiramente, tirando dela para dar para o outro, porque ela percebeu que a mãe não podia trabalhar porque estava grávida. Sim, é essa consciência que eu vim trazer para vocês. É essa percepção e mudança de ver a realidade que eu trago para vocês, que é o que eu comentei no primeiro vídeo. Provavelmente não vai fazer sentido para você agora,
Mas conforme você for acessando esse conteúdo, você vai começar a se conectar e as pecinhas vão se juntando. E você vai começar a entender como que a tua mente trabalha, como que a tua mente a tua mente consciente é tão rasa, tão com informações tão incompletas e que tem algo lá atrás que você ainda não está conseguindo acessar. É bem interessante quando as pessoas já fazem outros tipos de terapia e normalmente é o que acontece, elas chegam até mim já com autoconhecimento, já sabendo qual é o problema, elas falam, Kiliane, eu sei exatamente qual que é o meu gatilho, aonde que eu travo, aonde que é o problema, mas eu não consigo alterar, eu não consigo mudar isso. E é isso que eu trago na regressão emocional. A pessoa já tendo uma expansão de consciência, já entendendo mais ou menos como que ela funciona, é meio caminho andado. Porque daí quando você acessa essa informação, você cai uma ficha gigantesca. Por isso que a vida inteira eu fiz dessa forma, por conta da ideia que eu tive lá atrás. Avançando um pouquinho na questão do medo, aí a gente vai avançando nas ideias que aquela criancinha está tendo ali dentro da barriga, as percepções que ela está tendo ali naquele momento. Aí eu pergunto, e como que a mãe está se sentindo? A Cris, então, é a primeira filha do relacionamento e ela fala, ela está insegura, não é uma gravidez desejada, ela não estava esperando ficar grávida e ela está muito insegura, com muito medo. E por que ela sente medo, Cris? Eu pergunto. Porque ela não sabe por onde que vai sair o bebê, por onde que eu vou sair. Ali a gente descobre a causa raiz do medo. Aí que está a mágica da técnica, aí que está o poder da técnica, porque ali que a gente entende o real motivo daquela insegurança, daquele medo, toda vez que a Cris tenta algo novo, toda vez que a Cris tenta aprender, tenta dar um passo, tenta tirar um projeto do papel, o medo, o mesmo medo que a mãe sentiu quando ela engravidou e não sabia por onde ia sair o bebê, é o mesmo medo que ela sente quando ela começa algum projeto e não consegue concluir. É o padrão que ela criou lá na barriga. Como que a gente faz para dissolver, para desconstruir? Conversando um pouco mais, a gente começa a entender que a mãe, né, a mãe dela achava que casar era só dançar, era só beijar na boca. Ela não tinha, e antigamente era muito comum, imagina, essa cliente tem mais de 50 anos, era muito comum não ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Hoje mesmo ainda tem famílias que é um tabu, que os pais não conseguem ter essa liberdade para conversar com os filhos sobre o que é ter uma relação sexual, explicar como engravida, como nasce um nenê. Tem pessoas que descobrem depois de casar, depois de adultos realmente. É claro que hoje com a tecnologia, muitas crianças, adolescentes estão tendo acesso a esse tipo de informação muito cedo, sem ter essa maturidade para saber lidar com o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas esse é assunto para outro momento. O fato é que essa mãe estava apavorada, pensando como que essa criança ia sair de dentro dela. E ela fala que nas poucas conversas que tinha-se com a mãe dela, com a avó dessa cliente, ela fala, vai sair por onde entrou. Mas era uma insegurança que ela tinha muito grande. Conversando um pouco a mais sobre como foi a primeira relação sexual, a mãe sentiu muito medo, a mãe se sentiu invadida, sentiu que não era aquilo que ela queria. Aí a gente avança um pouco mais e como que foi nas próximas, porque a criança, ela tem todas as ideias da mãe na cabeça. A criança dentro da barriga acessa todas as informações que a mãe tem. Então ela começa a recobrar essa memória. Nas próximas vezes, né, que ela comenta que na primeira relação sexual foi ali que ela entra na barriga. Foi a primeira relação que o pai e a mãe tiveram. E nessa primeira relação foi meio conturbado, foi meio difícil para a mãe por conta da falta de informação. Mas nas próximas, a mamãe já se sente mais segura, já se sente mais tranquila. Aí a gente começa a tirar a responsabilidade, a carga emocional que essa mulher carregou por anos, achando que a culpa da mamãe se sentir com medo, a culpa da mamãe se sentir insegura, apavorada, era dela. Por quê?
porque a mamãe só estava se sentindo assim porque ela estava dentro da barriga, porque ela entrou lá e ela precisava sair e a mãe não sabia o que fazer. Então a gente começa a tirar e fazer com que aquela criança comece a entender. Você entrou nessa barriga porque ela estava disponível, porque o papai e a mamãe resolveram ter uma relação sexual e que pode sim ser algo prazeroso, pode sim ser algo bom, assim como você percebeu que a mamãe já sentiu esse prazer, que a mamãe que você já percebeu que a mamãe se sentiu bem tendo essa relação. Aí ela começa a trocar as percepções, trocar as crenças, as ideias que ela criou naquele momento. Aquele medo, aquele pavor, aquela insegurança, a gente devolve, é como se a gente devolvesse para a mãe: mãe, isso não é meu. Isso que eu estou sentindo, que está sendo replicado para mim, é teu, mãe. A insegurança de como, né, de não saber como vai sair um bebê da barriga é tua, não é minha. Eu estou aqui só para viver minha experiência, para criar as minhas ideias, para criar as minhas crenças baseadas no que eu estou vivendo. Hoje não faz mais, hoje com 50 e poucos anos, já não faz mais sentido eu pensar que toda vez que acontece algo e é algo novo, é inesperado, que eu não sei como vai ser, eu não tenho como prever o que vai acontecer, né? Não sei como vai ser o próximo passo, não faz mais sentido eu sentir todo esse medo de novo, porque é isso que ela faz com ela. Toda vez, né, como eu falei no começo, toda vez que ela tenta algo, que ela tenta tirar um projeto do papel, ela sente esse pavor, esse medo, que é o pavor e o medo da mãe. Então ela se livra daquilo. E perceba que não existe perdão na jogada, no sentido de mãe, eu te perdoo porque eu senti assim porque você fez assado. Não, porque foi basicamente a percepção que ela teve, a ideia que ela teve sobre o que estava acontecendo, sobre aquele momento, sobre aquela cena. Ela podia ter tido qualquer percepção, qualquer ideia. Só que o que fez sentido para ela naquele momento foi aquilo, foi absorver o medo da mãe e entender que toda vez que acontece algo novo, toda vez que ela se depara com algum projeto para tirar do papel, que ela planeja algo, ela vai sentir esse medo, essa insegurança. Então ela prefere fazer o quê? Parar e bloquear. Porque se ela tentar, se ela dar sequência, ela vai sentir tudo aquilo que a mãe sentiu. Agora imagine que ao nascer, no momento em que ela sai da barriga da mãe, que a mãe deu à luz, que ela veio para o mundo, veio para o planeta Terra, o que ela percebe? Que aquele medo foi concretizado, aquele pavor, aquela insegurança se tornou real. Por isso que ela não permite que na vida dela os projetos se concluam, que o que ela tem desejo, o que ela tenta fazer, o que é novo para ela, o que ela não conhece, o que é desconhecido, se ela deixar concluir aquilo, se ela decidir, hoje eu vou mudar de emprego, por exemplo, que é uma questão para ela, todo emprego novo, toda tarefa nova que ela percebe no serviço, que ela se depara, que é algo que ela vai ter que colocar um empenho, vai ter que aprender algo novo, é desesperador, porque o medo inconsciente dela é de que se eu deixar isso acontecer, se eu permitir que essa tarefa, que eu dou esse passo, que eu vou para esse setor novo, que eu vou para esse emprego novo, é aquele mesmo medo, aquele mesmo pavor que eu vou sentir. Eu não posso sentir aquilo. E vive se bloqueando, e vive se travando. Por quê? Porque não sabia que a raiz do medo não é o setor novo da empresa. O real problema dela não é a chefe dela chegar e falar: Cris, hoje você vai fazer algo diferente, hoje eu vou te trazer uma tarefa nova. Não é esse o real problema dela. O real problema era as percepções que ela teve quando a mãe lá na barriga sentiu medo, né, sentiu aquele pavor. Muito bem, quando a gente faz toda a limpeza emocional, se livra daquela carga que já, aqueles sentimentos, aquelas emoções que não faziam mais sentido para ela sentir, a gente desconecta, né? Deixa a mãe dela com os sentimentos dela e ela com os sentimentos dela, a gente deixa cada uma na sua realidade emocional. Ela entrando na barriga, vivendo aquela experiência, percebendo tudo ao redor, e a mãe com o medo, com a insegurança que ela está sentindo. A gente separa, é como se fosse um corte energético, né? Um corte de laços ali, laços energéticos. Então,
separou, né? Se livrou daquelas emoções. Aí a gente cria novas crenças, né? Faz ela entender que faz parte do processo. E se ela se depara hoje com algo novo, ela tem a liberdade de procurar informação, de buscar conhecimento, de ir atrás de cursos, de que aquele medo já não faz mais sentido. E quanto mais ela busca informação, mais ela busca conhecimento, mais segurança ela sente. Enfim, vai criando essas novas crenças e parte para os eventos subsequentes. Os eventos subsequentes é onde esse medo foi reforçado. É onde inconscientemente ela coloca esse medo na jogada, ela carrega esse medo junto com ela como uma forma de proteção, como uma forma de segurança. Ou seja, ela inconscientemente, né, a vida toda, diz: não faça isso, porque se você fazer isso, que é algo novo, que é algo que você nunca viu, você vai sentir esse medo. Então, é algo que ela fica se bloqueando a vida toda. Obviamente que são muitos eventos, imagine, no caso dela, é mais de 50 anos, são muitos eventos, mas o subconsciente, ele traz os principais, os que tiveram um impacto maior. Um deles é um momento que ela é recém-casada e ela comenta que ela estendia a roupa fora, assim, né, para secar, e tinha um porão, uma portinha fechada embaixo da casa que ela nunca ia, ela tinha pavor daquilo, ela tinha medo daquilo. E quando a gente volta, né, que eu dou o comando subconsciente, leve agora a Cris para o próximo evento, onde que ela sentiu de novo toda essa emoção, porque a gente precisa fazer essa limpeza emocional. Para quê? Para que não hoje isso já seja uma página virada, para que ela não sinta tudo aquilo de novo, para que não tenha esses registros como se fosse na linha do tempo dela. Então, por isso é importante fazer essa limpeza nos eventos subsequentes também. Quando a gente se depara nessa cena, ela entra nessa cena e ela está dentro desse porãozinho, dentro desse quartinho fechado. E ela começa falando que, Eliane, eu tô numa jaula, eu tô fechada e eu tô com pavor, eu tô com muito medo, eu não quero estar aqui. E nisso ela olha para o chão e vê um ratinho. Ela fala, e tem um rato aqui, eu quero sair daqui. Daí eu perguntei alguma porta, tem alguma janela e tal. E ela fala que tem uma janela que ela consegue ver, que lá fora tá claro, e tem essa porta. Só que ela não consegue abrir essa porta, ela tá trancada. E daí a gente começa a fazer a limpeza. Ela começa a entender com clareza onde que ela tá. Ela começa a perceber que ela tá segura, que nada de ruim tá acontecendo. Começa a reforçar, né, que ela é uma mulher adulta, que ela não é uma criança que está presa num lugar e não sabe o que fazer. Aí a gente começa a fazer essas limpezas, ela começa a tomar consciência disso. O que acontece? Ela sai, né, dá meia volta ali do ratinho, já não sente mais aquele pavor, aquele medo do rato que ela estava sentindo, que não era sobre o rato, que era sobre ela estar presa, que era sobre ela estar nesse ambiente novo, que remetia a ela a situação que a mãe passou de algo novo, de algo desconhecido. Então, ela estar naquele ambiente desconhecido, que era algo que ela evitava desde que ela foi morar naquela casa, entrar lá porque algo trazia uma sensação de algo ruim para ela, esse era o real motivo do medo, estava lá atrás, que veio sendo refletido, né, que veio sendo replicado em alguns momentos da vida. Ok, fazendo essas limpezas, vamos para o outro evento. Outro evento que ela fala que ela se depara. É um momento que ela está sozinha em casa, o marido saiu, ela está pronta para dormir, está deitada na cama e sente novamente esse medo, essa insegurança de que algo ruim pode acontecer, que algo que ela não espera pode acontecer, que esse algo seria. Ela morava no interior e ela tinha receio que algum homem invadisse a casa e ela estivesse sozinha e não soubesse o que fazer. Que é um medo que não fazia mais sentido. Por que não fazia mais sentido? Porque ela estava segura na casa. Porque caso acontecesse algo, ela teria algum recurso para fazer, poderia correr para a casa do vizinho, poderia gritar. Mas o medo do novo fazia com que todo esse sentimento despertasse nela. E ela revê a história dela e reforça para aquela outra crise, naquela outra fase da vida mais nova, de que nada nunca aconteceu,
de que ela se privou, às vezes, de ter um sono tranquilo por conta desse medo, que é a mesma privação que ela sente hoje de ir para um setor diferente na empresa, por exemplo, né, de talvez ter um aumento de salário, trabalhar em horários melhores, que realmente é algo que faria sentido hoje, mas que ela vem se bloqueando. Por quê? Porque é novo, porque é o medo do inesperado, de algo que ela não controla acontecer. Ela volta para o hoje, né, finalizando a sessão, ela volta para o hoje com muito mais clareza. Eu compartilhei bastante detalhes com vocês, mas ainda tem mais coisa que acontece que a gente passa durante a sessão ali, que vai reprogramando e refazendo crença e cancelando crença, que tem coisa que eu já nem lembro mais, mas eu deixei ali um bloquinho de notas para eu ir tratando os mais relevantes, para que vocês comecem a entender do que se trata essa tal da regressão emocional, do que se trata você voltar lá, reviver aquela situação, aquela cena e dar um novo significado para aquilo, compreender as pessoas envolvidas. Agora lembrei, tinha habilidades da mãe, habilidades do pai, que ela tinha julgado e deixado de lado a força que a mãe tinha, a segurança que a mãe tinha de falar, de expor, de cobrar o pai, porque ela tem dó, né? Tinha dó do pai no sentido de tadinho, ele trabalhou o dia inteiro e ela chega pedindo dinheiro. Mas veja que essa habilidade que está por trás é gigante e é algo que falta nela hoje, porque ela baixa a cabeça para tudo, achando que baixando a cabeça para tudo ela vai receber o amor das pessoas, vai receber o carinho. Porque se ela falar e se impor, ela acha que o mesmo sentimento que o pai sentiu, de se sentir acuado, constrangido, cobrado, é assim que ela é isso que ela acha que as pessoas vão sentir se ela se expor daquela forma. Aí imagine, ela viver a vida toda se bloqueando, se travando por medo do que as pessoas podem achar, por receio do julgamento do outro, do próximo. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar. Esse é o caso de hoje. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, coloque aí nos comentários que eu vou conversando com vocês. Se tiver interesse em fazer um mergulho desse, vai ter ali também na descrição do vídeo os meus contatos. Eu faço atendimento online e faço presencial também em Curitiba. E por hoje é isso, gente. Até o próximo. Um beijo para vocês.